Vamos começar essa sexta-feira com informação, com muito conteúdo de Fluminense, um dia que vai ser importante, um dia especial, afinal de contas, Luiz Ubeldia está chegando no Rio de Janeiro para assinar contrato com o Fluminense nesta sexta-feira pela manhã, e a nossa reportagem de jornada, vai acompanhar direto do Galeão a chegada de Luiz Ubeldia, que vai sair direto do aeroporto, vai para o CT Carlos Castilho, assinar contrato, ser apresentado. Só não tem informação ainda se ele vai comandar o treino desta sexta, porque o treino está marcado para de manhã. Mas talvez o Fluminense tenha mudado a programação, jogado o treino para tarde, para dar tempo do Zubeldia chegar e trabalhar já à tarde. Senão ele vai ser anunciado, vai conversar com os jogadores, se apresentar, enfim, e aí no sábado ele já vai comandar a equipe. Eu já começo esse vídeo aqui trazendo informação para vocês, dando um bom dia para todo mundo, pedindo aquele like, né, aquela inscrição, se você não está inscrito aqui no canal do Lessa, para ficar muito bem informado sobre o Fluminense todos os dias. Já começo informando que o Fluminense corre contra o tempo ao longo desta sexta, vai correr, para regularizar o Zubeldia. O Zubeldia quer estar à beira do gramado já contra o Botafogo. É um desejo dele. Mas tem questões burocráticas que estão impedindo ainda a inscrição do Zubeldia. Então o Fluminense vai trabalhar forte, e o Fluminense trabalha muito bem em relação a isso, para resolver tudo isso e conseguir colocar o nome do Zubeldia no bid até o fim do dia, que é o prazo máximo para que ele consiga estar apto e regularizado, portanto, para comandar o time no domingo. Tá? Senão, ele estará, de qualquer forma, no estádio, mas o objetivo é realmente comandar a equipe. Então, o Zubeldia está muito empolgado, está com muita expectativa nesse trabalho do Fluminense. Por isso ele falou, não, quero chegar logo, quero treinar e quero ir para o jogo. E o Fluminense também quer, obviamente, o Zubeldia em campo, né? Em campo não, mas no comando da equipe. Então vamos aguardar ao longo do dia para a gente saber se o Fluminense vai conseguir resolver tudo isso e colocá-lo, portanto, à beira do gramado, tá? Esse vídeo aqui vai ser um vídeo que ele vai ser longo, porque eu vou reagir a uma análise tática dos trabalhos do Zubeldia, feita por colegas, por jornalistas, uma análise interessante, que a gente vai começar a associar algumas coisas que ele vai encontrar aqui no Fluminense. Então por isso vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, mas antes disso eu vou trazer aqui algumas falas importantes, opiniões em relação a essa chegada do Zubeldia. Muricy Ramalho é uma opinião muito importante porque ele é diretor no São Paulo, contratou o Zubeldia, foi um dos responsáveis por levar o Zubeldia para o São Paulo, e ele falou, lembrando, essa fala ela vai acontecer, ela aconteceu na verdade, né? Quando o Zubeldia estava negociando com o Inter, que foi poucos dias atrás. Então o Muricy fala do Zubeldia no Inter e não no Fluminense. Mas de qualquer forma, serve de parâmetro aqui pra gente. Então vamos trazer essa fala aí do Muricy Ramalho. E fizemos uma entrevista, a entrevista foi boa, né? E ele realmente nos entregou muito tempo. Esse ano fizemos uma boa pré-Libertadores, fizemos uma Libertadores muito boa no começo, por exemplo, né? O nosso time foi o segundo que melhor resultado, mas o futebol é assim, às vezes eu fui treinador também, há momentos que de competição e não tem jeito no Brasil, a cobrança é gigante em relação a resultado, né? O técnico é bom técnico, mas tem que ter resultado, senão não adianta, entendeu? A gente sempre está em cima do resultado, porque o torcedor quer isso, a imprensa quer isso, o clube quer isso, então. Mas ele ficou já um tempo aqui com a gente, quase um ano, né? É um cara muito trabalhador, um cara que chega cedo no clube, muito cedo, sai tarde, é um cara gente boa, sabe? Um cara correto. Isso é fundamental num treinador, eu acho, né? Em todas as pessoas, né? Cara muito correto com o clube, entende a situação. E se o Inter tiver esse pensamento de trazer o Zubeldia, vai trazer um bom treinador, um grande treinador e uma grande pessoa também. Muricy, essa semana tem uma empreitada forte, daqui a pouco. Eu acho que a diretoria para tomar quem sou eu para estar falando, dando palpite aí no Internacional, não sou mesmo.
Claro que tenho meus amigos aí, gosto do Inter, mas quem tem que resolver são eles. Agora, essa entrevista tem que ser bem feita mesmo, bem antes de trazer o Zubeldia para cá. Tem que se fazer várias perguntas, porque não são todos treinadores que podem trabalhar num time como o Internacional. Pode ser bom treinador em outro lugar, mas o Internacional é um time diferente e tem que se ter o treinador para esse time que é o Inter, que é um time gigante. Então vamos lá. E essa fala do Muricy gerou muito debate nas redes sociais, em torcedores do Inter e São Paulo. Por quê? Ele elogia ali ele elogia o Zubeldia como pessoa, como treinador, de trabalho, que são coisas que a gente já sabe. E aí depois no final ele fala, mas se o Inter está pensando nisso, tem que fazer uma entrevista forte. Tem que perguntar muita coisa, porque não é qualquer treinador que pode comandar o Internacional. E aí, torcedores de São Paulo automaticamente falaram, tá vendo? O Muricy nunca gostou do Zubeldia. O Muricy sempre odiou o Zubeldia. Ele não queria o Zubeldia. Porque, e eu nunca esqueço disso, na primeira vez que o São Paulo tenta o Zubeldia, o Muricy fica muito puto com ele, porque tenta marcar uma entrevista, ele fala e dá uma enrolada, ele fala, tá menosprezando o São Paulo? Então, irmão, vambora, que se dane, vamos procurar o treinador. E na época o Muricy falou isso publicamente. E aí eles vão encontrar o Carpini. Depois do Carpini demitido, o São Paulo volta no Zubeldia. E aí muita gente diz que é contra gosto do Muricy. Que o Muricy não queria, mas a diretoria de São Paulo insistiu, e aí contratou. Enfim. E aí muita gente está dizendo que isso na verdade é uma crítica. Não uma crítica, mas tipo, é como se ele estivesse falando, olha, vocês têm certeza que vocês vão contratar o Zubeldia mesmo? Tem certeza? Olha, pensa bem. Muita gente encarou assim. Mas eu também posso enxergar, e outras pessoas enxergaram, como, olha, você tem que entrevistar, saber como que ele é, conhecer bem o profissional, o perfil, para ver se adequa àquilo que o clube quer, àquilo que vocês querem. É importante, enfim, entender realmente como o treinador pensa, como ele trabalha, como é no dia a dia. Pode ser mais também um alerta nesse sentido, porque não pareceu que o Muricy estava elogiando o trabalho do Zubeldia por elogiar, mas também não creio que ele ia responder dando porrada no cara, né? Mas enfim, isso gerou uma dupla interpretação aí para muita gente nas redes sociais, porque, repito, a torcida do São Paulo tem essa percepção, muita gente tem essa percepção de que o Muricy não ia muito com a cara do Zubeldia. Mas vamos lá. Essa opinião, portanto, do Muricy Ramalho. O Felipe Melo também falou, ele que agora é um comentarista na Globo, nas redes sociais também, no Instagram ele deu a opinião dele sobre o Zubeldia. Parada é o seguinte, falando do novo treinador do Fluminense, o que eu penso? Tenho visto algumas pessoas aí, alguns torcedores, né, criticarem, outros estão elogiando. Eu acho que foi o seguinte, nesse caso a diretoria foi rápida e precisa. Porque se ele não fosse um bom treinador, o Inter não sabe, ele quase fechou com o Inter de Porto Alegre. É um bom treinador. Pelo que eu sei, eu lembro que quando jogamos contra o São Paulo, a alegria, a felicidade do Germán Cano de encontrar com ele, me despertou uma curiosidade. Eu fui ao Germán e perguntei, cara, esse abraço seu aí, cara, como é que é como treinador? O Germán, cara, esse cara é fantástico, cara. Bom treinador, boa pessoa, sabe assim, é um líder dentro do vestiário, o cara comanda tudo, sabe assim, se preocupa de fato com seus atletas. Acho que por isso que ele foi, mesmo saindo do São Paulo, todo mundo gostava dele no São Paulo, né? Então é isso, o Fluminense foi rápido, porque não dá para trocar o pneu do carro em movimento e demorar não, cara, senão capota. Então, acho que a diretoria foi rápida e certeira, precisa. Se colocar os nomes que tem no mercado, eu acho uma boa contratação. Uma boa contratação. Agora, podemos debater se de repente existe outro nome melhor. Pode, mas é um bom nome. É um bom nome. Então, assim, eu acho que uma bola acertada do Fluminense em contratar o Zubeldia. A crítica vai ter em todo lugar, cara. Crítica não tem jeito. Vai ter torcedor que vai ficar feliz, vai ter torcedor que não vai gostar, e faz parte. Isso faz parte do game.
Não tem jeito. Eu, particularmente, eu tinha visto outros nomes que eu estava aqui em casa que eu falava assim, pelo amor de Deus, não vem esse nome não, sabe? Sopraram o nome de treinadores aí, que o que mais tem é problema com o jogador, bicho. E o que o Fluminense não precisa agora é ter treinador que quer bater de frente com o figurão, treinador que quer arrumar problema dentro de vestiário, sabe? Treinador que leva e traz, treinador que fala uma coisa com um e fala com o outro. Então, assim, o Zubeldia parece ser um cara, e pelo que eu volto a dizer, pelo que eu conversei com o Germão, é um cara super transparente, que tiver que falar, fala, um cara verdadeiro. E, poxa, eu gosto eu acho que vai dar certo, se Deus quiser vai dar certo. Agora, para dar certo tem que ganhar. Então tem aí Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, tem que ganhar. Tem que ganhar. Achei boa a contratação, mas é o que meu pai falava. Meu pai sempre falou comigo desde quando eu era criança, né? Felipe, se é bom ou ruim, só o tempo dirá. Se é bom ou ruim, só o tempo dirá. Eu acho hoje muito bom. Muito bom. Agora, aí ele vai ter que, né, provar, né, no dia a dia que realmente foi uma boa contratação. Acho uma acertada, uma bola acertada da diretoria do Fluminense em contratar o Zubeldia e de forma rápida. De forma rápida, que o Fluminense precisa. Daqui a pouco, daqui a um mês, tem uma semifinal de Copa do Brasil, já tem eu sei que ele não vai estar ao mando do campo, mas com certeza vai estar vendo o jogo, já tem um clássico no domingo, muito difícil, muito difícil. Então é isso, rapaziada, tamo junto, daqui a pouco eu volto aí, cara, o bicho tá ficando maçudo, hein, mano, que isso, mano. Então o Felipe Melo aprovando, achando que é uma boa opção, um bom treinador, a visão dele, ele que sempre tem alguma coisa importante no Fluminense, ele tá comentando. E aí o Lucas Moura, isso aqui foi uma entrevista em alguma zona mista, que eu achei também por acaso e resolvi trazer aqui, porque é um jogador falando do Zubeldia. É um jogador que trabalhou com ele, então acho interessante também ver a visão de um atleta do São Paulo sobre o trabalho desse treinador. Pois é, tem sido muito bom o dia a dia com ele. Às vezes um pouco engraçado por esse jeito dele, né? Ele vive futebol muito intensamente, ele participa do aquecimento, ele às vezes até entra numa dividida ali com o jogador e cai e simula falta no treino. É um jeito muito engraçado, mas ele vive muito intensamente o futebol, essa é a palavra, né? E ele tem conseguido transmitir isso pra gente, né? Esse jeito de ser, né? De viver o futebol, de viver o São Paulo, de dar a vida pelo futebol, pelo clube que a gente defende, né? E ele demonstra muito isso também nos jogos. E acho que isso faz toda a diferença dentro de campo, né? Um time com muita vibração, com muita intensidade, agressividade, e tem dado muito certo. Espero que continue assim. Bom, tá aí. São as opiniões de pessoas diferentes que trabalharam com o Zubeldia, outros que não trabalharam, mas que o Felipe Melo cita a questão do Cano, da relação que ele teve com o Cano lá atrás. Ele lança ali praticamente o Cano nos profissionais do Lanús, né, quando ele está começando a carreira, o Zubeldia começando a carreira como treinador. E é curioso porque o Zubeldia tem uma parada que é interessante. Ele se aposentou como jogador do Lanús com 23 anos, depois ele sofreu uma lesão grave no joelho, muito grave, e aí se aposentou como jogador, 23 anos. Foi o técnico mais jovem a estrear na elite do futebol argentino aos 27 anos, e foi um dos primeiros técnicos a dar oportunidade para o Germán Cano justamente no Lanús lá em 2008. E antes de virar auxiliar no Lanús e iniciar ali a sua carreira, ele chegou a pensar em ser jornalista. Olha que curiosidade. Não sei se ele chegou a iniciar o curso, mas enfim, ele tinha essa vontade, aí foi convidado para ser auxiliar do Lanús e as coisas acabaram dando certo para ele, foi dessa forma que ele iniciou a carreira. Bom, vamos trazer a análise tática que eu prometi aqui para vocês, mas antes, só um recadinho da Food Fanatics, eu falei recentemente aqui, mas ontem o chefão mandou assim, olha só, lá da Food Fanatics, manda isso aqui pra galera porque tá muito barato. Tá vindo aí. Hoje é já finalzinho, caminhando pro final de setembro. Outubro tá vindo aí, Dia das Crianças. Então se você quer presentear, cara, olha só, essa camisa do Thiago Silva personalizada, com número e tudo mais. Olha só, esse uniforme número 3 do Fluminense da temporada 2024, R$ 199,90. De 399. Só que utilizando o cupom Jornada 10, você já sabe, paga 10%. Pega com 10% de desconto. Se pagar no Pix, vai ter mais 10% de desconto. Então olha só o valor que vai sair essa camisa, tamanhos P e M, tá? Para você presentear aí, ou para você também, evidentemente. Personalizada, com o número do Thiago Silva e tudo mais. E também essa daqui, olha só,
Essa camisa do Fábio, 2024, do ano passado também, R$ 89,90, gente, camisa juvenil. Utilizando o cupom e pagando no Pix, é praticamente 19% de desconto que você vai ter, em cima desse valor absurdamente barato. Então, cara, vale muito a pena, como sempre, tudo vale a pena na Food Fanatics, produtos originais, de qualidade e pagando muito mais barato, utilizando o cupom Jornada10. Vai lá e confira. Bom, vamos então à análise tática prometida aqui para vocês, para a gente acompanhar as análises aqui dos amigos da OWTV. Eles fazem um trabalho muito bacana nesse canal, então estou aqui reagindo ao conteúdo deles. Quem não conhece, se inscreva lá, dá uma moral pros caras, OWTV, coloca aí, eles fazem análises táticas de reforços, situações de jogo, treinadores, e fizeram do Zubeldia, novamente, pensando que o Zubeldia estava indo para o Internacional, surgiu o Ramon Dias, eles não sabiam ainda que o Zubeldia estava indo para o Fluminense, mas obviamente que serve de qualquer maneira para a gente analisar. Então vamos ver como que eles analisam o trabalho do Zubeldia, pegando aí esse recorte do São Paulo e um pouquinho também da LDU, e a gente vai reagindo e falando ao mesmo tempo. Luca, que o torcedor já tá vendo nesse momento, tá? 3 mapas de posicionamento médio das equipes do Zubeldia. Um do São Paulo de 25, um do São Paulo de 24 e um da LDU em 2023 e 2024, que ganha a Copa Sul-Americana, né? A gente repara que a formação é a mesma, né? É um 4-2-3-1. Só que muda alguma coisa. Vamos lá. Em 2025, o meia ofensivo, o Luciano, pelo lado direito, mais à direita do que à esquerda, atacando sempre com 4 jogadores. Beleza. Em 2024, o meia ofensivo mais à direita é o Luciano, e sempre atacando com 4 jogadores. Com a LDU, o meia ofensivo, o Sebastián Gonçalves, pela esquerda. É a única coisa que muda. A única coisa que muda. Construção com uma base de 4 jogadores, 2 volantes, um meio ofensivo que se aproxima muito do ataque. Quase o segundo atacante. Quase o segundo atacante, sempre chegando na última linha com 4 jogadores. Por que o Luciano para a direita e o Sebastián Gonçalves para a esquerda? Minha teoria, o Luciano é canhoto. O Luciano vem mais à direita para ter a perna esquerda para dentro. E aí, logicamente, seria uma possibilidade melhor para a conclusão de jogada. Muito fácil de entender e com a imagem fica ainda melhor. Vamos nessa, vamos começar a entender. Vamos lá, que fica mais claro ainda, né? Exatamente, mas ó, já fica com isso na cabeça que isso aparece dentro do gramado, tá? Exemplo do último... Bom, então não muda muito, por exemplo, o esquema tático inicial não deve mudar em relação a como joga o Fluminense. É um 4-2-3-1, vai ter um 4-2-3-1, quer dizer, né, isso... levando em consideração o Fluminense com armador, não o Fluminense com 3 volantes como o Renato vinha utilizando. Né? Um 4-2-3-1 com Hércules, Martinelli, Acosta e os 3 atacantes. Você vai ter o 4-2-3-1 e esse meia que chega, que é um segundo atacante, que se aproxima, que pisa na área, como o Zubeldia gosta, seria o Acosta, que tem, e aí já de cara parece levar uma vantagem também em relação ao Ganso, porque tem muito mais vocação para fazer esse movimento de chegar na área, de finalizar, que é o que parece ele exigir desse meio. O jogo do Zubeldia contra o Vasco da Gama, o último jogo da passagem do Zubeldia pelo São Paulo, derrota no Morumbi. O São Paulo com a bola, o Pablo Maia e o Alisson, 2 volantes, o Luciano, o meio-campista, o Cédric bem espetado, a gente viu os laterais bem espetados nesse esquema do Zubeldia, o Enzo Dias está fora do frame por aqui, tá? E ele tem o Lucas Ferreira, o André Silva e o Luca, 3 atacantes. É um 4-2-3-1, né? É um 4-2-3-1, é um 4-3-3 essa equipe do Zubeldia do São Paulo. Então, a imagem da tela aqui no campo nesse momento, tá? E uma questão, sempre segurava mais um lateral, pro outro subir um pouco mais. Tinha esse equilíbrio. Coisa que o Inter não faz às vezes, né? Exatamente. Nesse jogo, o Enzo Dias segurando, com o Cédric atacando profundidade nesse momento, tá? A jogada vai ser interessante porque a gente vai ver o Luciano sair dessa linha de meio-campistas para se tornar um segundo atacante. Aqui a gente vê o Cédric mais espetado, o Enzo Dias fora do frame, menos espetado, com o Arboleda e o Alan Franco nesse momento. E o Luciano vai atacar o entre-linha, vai ser acionado no entre-linha entre as 2 linhas de defesa e de meio-campo do Vasco. Aqui, o ataque com 4, que a gente viu nas imagens, né? Os 2 pontas e os 2 atacantes. O André Silva e o Luciano com o meio ofensivo se aproximando do ataque. Aqui é o Alan Patrick chegando no Ricardo Matias, isso? É bem por aí. E o Alan Patrick tem exatamente essa característica. Com o Roger, muitas vezes, aparecia como um segundo atacante, sim. Fazia uma função quase de dupla com o Ener Valencia, com o Borré, com o Ricardo Matias, seja com quem fosse, né? Aqui a batida do Luciano é pra fora, mas é uma boa jogada. Bom, dá pra ver bem o Acosta cumprindo esse papel, né? Exemplo de 2024.
também contra o Vasco, para fins de comparação, tá? Não era o mesmo Vasco, obviamente. Luiz Gustavo, volante, se aproximando do trio de zagueiros, né? Ele sendo esse jogador de entrar no meio dos dois zagueiros, do Sabino e do Rotressoldi, com o Marcos Antônio fazendo essa saída no 3+1. Então olha a variação. O São Paulo que tem uma base de saída com 4, mas que também desce o volante em momentos para dentro. Não muito nessa temporada, mas mais no ano passado com o Luiz Gustavo, né? Aqui o Marcos Antônio até indica, cara. Eu não sei se seria comentar, mas ele faz um movimento, tipo, vai pro Rotressoldi conduzir essa bola. A gente viu os zagueiros muito altos também na imagem, nos posicionamentos médios, né? Eu queria citar quando o Inter tinha o Fernando, conseguia fazer isso com mais qualidade. Exatamente. O Fernando fazia bastante isso na zaga do Internacional. Hoje o Thiago Maia faz, mais ou menos. Diferente. É bem diferente. E o Fluminense tem 2 jogadores muito talhados para fazerem isso, né? Tanto o Martinelli quanto o Hércules podem cumprir bem essa função. Diferente. E aqui a gente vê uma tendência muito interessante, eu vou explicar essa imagem que tá meio maluca por aqui, tá? O Marcos Antônio, primeiro volante, o Igor Vinícius saiu da lateral, veio para dentro para ser esse meia direita, o Lucas saiu da ponta, veio para dentro para ser esse meia esquerda. Então, esse 4-3-3 com um volante e 2 médios. E a gente sempre fala, com o Zubeldia, 4 caras atacando a última linha. O Wellington tá mais para trás, vai atacar o espaço. O Eric, ponta direita, com o Caleri e com o Luciano como o segundo atacante, muito próximo do centroavante nesse momento. De 4. Ele é com 4 jogadores mais à frente. Então é interessante. O Sabino lança essa bola, a bola vai ficar com o Eric por ali, o Igor Vinícius ataca o espaço nesse momento, agora é o Lucas a ser esse 4º jogador para atacar nessa profundidade. O Igor Vinícius vai dar a volta, o Caleri aparece na jogada novamente, e aí de novo, o Wellington atacando o espaço e 3 jogadores para 2 do Vasco dentro da grande área. A intenção é sempre essa, sempre ter superioridade numérica para concluir a jogada bem. E teve. O passe foi ruim do Eric, né? De novo, nesse momento, 3 jogadores, até o Luiz Gustavo não tá por aqui. Eu falo dos laterais, né? Igor Vinícius segurando, com o Wellington mais espetado. 2 volantes para fazer essa saída, o Marcos Antônio e o Luiz Gustavo. Agora se liga, Marcos Antônio sinaliza, o Luiz Gustavo vai se aproximar da construção e o Wellington vai subir. É um mecanismo que tem muito de construção. Você já não vê mais o Wellington na imagem, tá? Já tá fora da imagem por aqui. O Luiz Gustavo entre os 2 zagueiros, com o Igor Vinícius segurando como um lateral segura, o outro não sobe tanto. E os 2 médios, o Marcos Antônio e o Lucas vindo jogar como meia, né? E independente do lateral ter característica defensiva ou não, o Igor Vinícius não tem característica, mas é questão da necessidade do lance. Exatamente. E aí a gente começa a projetar um Aguirre e Bernabé. Que nenhum tem característica defensiva. Nenhum dos 2 tem uma característica tão defensiva assim. Você vê o Lucas, ponta esquerda. No caso do Fluminense, ele pode potencializar muito o Samuel nesse sentido, né? Dá muita liberdade para o Samuel Xavier, que tem mais qualidade e mais vocação até do que o René. Então ele vai poder utilizar bastante o Samuel nesse sentido. Para dentro, isso acontecia muito no Internacional da melhor fase, né? Os pontas para dentro, o Wesley, o Vitinho, em determinado momento nessa temporada, pelo lado direito, o Tabata no melhor momento do Internacional no último ano, né? Carboneiro. O Carboneiro nessa temporada em momentos também. E aqui você repara, o Luiz Gustavo descendo entre os zagueiros para fazer essa saída em 3 jogadores, o Sabino vai dar essa bola no fundo, vai acabar perdendo essa bola quando pressionado. Mais uma vez, agora Juan e Sabino, 2 zagueiros, Luiz Gustavo para se tornar um zagueiro entre os 2. Um lateral segurando, o outro espetado. O Igor Vinícius bem pela direita, o Wellington bem pelo lado esquerdo. Trio de meio-campistas nesse momento, chegando sempre com 4 jogadores. Por quê? O Lucas vai deixar esse trio, vai se juntar ao Eric e ao Caleri para jogar com o Wellington chegando junto com esse quarteto, né? E até por isso, talvez o Ferrarese tenha ganho a posição e sido o lateral do Zubeldia para fazer esse jogo que você cita. E também poder variar numa saída em 3 jogadores, né? O Cedric se tornou um ponta em vários momentos. Aqui de novo, Luiz Gustavo entre os 2 zagueiros, a bola vai voltar lá no Rafael nesse momento. O São Paulo gosta de manter essa posse da bola. O Zubeldia é um time que é um treinador, né? Que gosta muito de manter essa posse. Aqui de novo, agora o quarteto com o Luiz Gustavo como o zagueiro, os 3 meio-campistas, o Wellington bem espetado por ali, o Igor Vinícius segurando muito essa bola. Então a gente vê a construção que tem variação, é uma construção que não tem pressa, que não é tão direta, não é tanto como o Ramon, por exemplo. E aqui de novo, o Wellington atacando como um ponta, o Eric lá do outro lado, o Luciano e o Lucas como 2 meias, com o Marcos Antônio por aqui e o Sabino atacando pelo lado esquerdo do campo. Então assim, era um São Paulo do Zubeldia que tinha muita calma, que gostava dessa posse da bola, que adorava segurar esse jogo e ter um pouco de calma para a construção das jogadas também. Isso foi piorando em 2025, também com a pressão, logicamente, né? Mas, de novo, o Alan Franco, de lateral direito, tá? Nesse momento, são 3 zagueiros escalados, mas repara que o Cedric já subiu. Se transforma em uma situação diferente. Exatamente, o Alan Franco, de lateral direito, 2 zagueiros. E ele chegou a utilizar, em alguns momentos pontuais, 3 zagueiros também no São Paulo.
e o Wendel espetado. Atacando com 4 jogadores, a última linha do Vasco, último jogo do Zubeldia no comando do São Paulo nesse momento, né? Olha onde está, nesse momento, o Lucas Ferreira, né? Lateral, ponta direita. Ele também está na última linha, ele também está atacando essa última linha, em muitos momentos um ala, mas um protagonista com a equipe do São Paulo do Zubeldia. Golaço do Rio Francisco, né? De novo, o São Paulo construindo, nesse momento, o Cédric como esse lateral. Vai ultrapassar e vai ter o Lucas Ferreira. Os 2 volantes, Bobadilha e Marcos Antônio, né? 2 jogadores de construção de jogada. Existe a ultrapassagem, o Luciano atacando junto com o André Silva. 2 atacantes. Até tem o Matheus Alves, não o Luciano, tá? Matheus Alves e André Silva, o meia quase como o segundo atacante, e chegando na área com 4 jogadores, e o Ferreirinha vai fazer o gol de cabeça. Então, é uma tendência, né? É um jogo muito lateral, é um jogo que a bola vai muito pela linha lateral, mas sempre tenta atacar em superioridade dentro da grande área. E acho que é o que ele consegue emular com o Internacional. É, né? Isso que eu ia citar. Se você trouxer para o contexto que é o importante do Internacional, faz muito sentido. Você tem 2... Ou seja, ele vai depender muito dos pontos, né? O jogo do Zubeldia vai depender muito dos pontos, é muita saída pela lateral, ultrapassagem da lateral, liberdade para o lateral subir, se juntar aos pontas. Então o jogo dele inicialmente vai passar muito pelo Canobi, muito pelo Serna, vai exigir que os pontas estejam bem. E o Fluminense hoje, o que tem mais é ponta, né? Falta um monte de ponta jogando bem, mas ponta tem. É a posição mais bem servida em termos de quantidade que o Fluminense tem hoje. Laterais no Inter, o Aguirre e o Bernabé com muita capacidade de explorar espaço. Você tem o Alan Patrick que está muito acostumado por dentro. Ponta canhoto e o Carboneiro, que é o que estava ali. A ideia dos Zubeldia, né? Lado defensivo nesse momento, tá? Marcando no... Agora a fase defensiva. Um 4-4-2, e aqui a gente vai ver, por exemplo, que neste momento o jogador da esquerda, o Luca, veio para dentro para fechar na saída do Vasco, né? Mas aí... Se torna um 4-3-3 para você igualar também a posse do adversário. Exatamente, a construção do adversário. Igualar a construção. Mas aí a gente vai ver esse 4-4-2 bem montado, com alguns gatilhos de pressão interessantes. O Piton vai chegar no fundo, marcado pelo Cédric nesse momento. O Vasco vai ter essa bola e o Coutinho vai cruzar lá na área. E aqui a gente vê o Verratti rodeado, porque o São Paulo conseguiu estar organizado o suficiente para não deixar o Verratti cabecear numa condição mais interessante. E com uma linha baixa, né? Com uma linha baixa. A questão é que a transição... E porque assim, o São Paulo constrói com 2 zagueiros, normalmente, né? Quando você constrói com 3, você está um pouco mais tranquilo na transição. Porque você perde a bola, você tem 3. Está mais preparado. Exatamente. Quando você constrói só com 2 zagueiros, quando você perde a bola, você tem alguma dificuldade na transição, se ela não for bem feita, se a transição defensiva não for bem feita. E aí, neste momento, por exemplo, o Ryan já partiu, o São Paulo tenta fazer um pé de pressiona em um traço muito claro do trabalho do Zubeldia, que é pressionar muito depois de perder a bola. Coutinho fez uma jogada de gênio, né? E, de novo, o Arboleda saltou para pegar o Coutinho, para você ver tanto como é esse pé de pressiona. Ele encontra um passe muito interessante. 2 contra 2 do Verratti e do Ryan. O passe do Verratti vai ser muito bom. O Ryan vai parar no Rafael nesse lance. Mas, assim, é um problema do São Paulo. Quando não consegue ganhar essa bola na pressão pós-perda, era um problema do São Paulo. Estava completamente desorganizado. Estava muito desorganizado e aí tomava essa transição defensiva nesse momento. Então isso é uma preocupação, né? O pé de pressão é interessante, eu gosto muito, e quando ele é bem executado, ele surte muito efeito. Agora, dessa forma, ficando muito exposto, pode ser um grande problema também. E me parece que isso prejudicou também o trabalho do Zubeldia lá em São Paulo. Me parece não. Está claro que prejudicou. É um time que ficava, às vezes, muito exposto na tentativa de pressionar, roubar a bola. A defesa acabava ficando muito exposta, a última linha ficava muito exposta e a gente vê isso nessas movimentações. E é um problema para o Internacional. As costas da zaga é um problema. De novo, São Paulo tentando construir, o Bahia consegue tomar essa bola, o que eu falo dos 2 zagueiros. Só 2 caras na última linha. Os 2 laterais estão espetados, os volantes também estão prontos para jogar, o Bahia consegue ganhar essa bola, e aí 2 contra 2 de novo. Mais uma situação de desvantagem, e aí o Bahia vai acabar não aproveitando tão bem essa jogada assim. Até na verdade, a bola vai ficar ali, depois ao cruzamento, e o Willian José vai marcar de cabeça. Nesse 1 contra 1. 2 jogadores do Bahia, para 2 do São Paulo na segunda trave, o Willian José sobe e consegue colocar na rede. Só olhando também, né? Mas é impressionante, né? Assim, mais um pé de pressão, né? Mais uma pressão. Mais uma pressão. É difícil, assim. Ficou difícil pro São Paulo do Zubeldia lidar com pressão em algum momento. De novo, só 2 zagueiros, tá? E aí, esse foi um dos problemas do São Paulo do Zubeldia. O Jean Lucas vai chegar no fundo, vai tentar fazer esse cruzamento, e aí o Bahia vai finalizar de fora da área com o Everton Ribeiro para a defesa do Rafael. Né? Então, assim, a pressão do São Paulo, nesse perde-pressiona, muitas vezes encaixava. E aí, mantinha a bola com o São Paulo.
Mas quando não encaixava, como naquele lance contra o Vasco, que o Coutinho faz uma excelente jogada, aí gera transição. Não, aí você vê uma bagunça completa. E aí você pega um time muito exposto. Era um problema desse São Paulo dos Beldin em vários momentos. Aqui o São Paulo, nesse 4-4-2, o Lucas Ferreira vai saltar para fazer um 3 contra 3 na saída do Bahia, e os dois volantes estão encaixados no Caio Alexandre e também no Everton Ribeiro. Só que tá sobrando o Juba, porque o Lucas Ferreira saltou. O Caio Alexandre, pouco bom que é o Caio Alexandre, né? Ele vai dar esse passe muito interessante, vai encontrar o Juba bem tranquilo ali, mas na verdade o Caio Alexandre faz um lançamento na transição defensiva, nas costas da zaga do São Paulo, que estava pressionando. E aí é gol perdido também. E aí é gol perdido do Pulga ali. Então, cara, é assim, é um trabalho, pra mim, do Zubeldia, bom, no São Paulo. O Zubeldia termina a passagem do São Paulo sem perder na Copa Libertadores, né? O Zubeldia tem muitas lesões, muitas lesões, que é impressionante, né? É um número assim... Isso aqui é um negócio importante. Ele perdeu o Caleri, o Lucas machucou, o Oscar tá machucado até hoje. Os principais jogadores que o São Paulo contratou, que ele tinha à disposição, ele praticamente não teve. Ele contou com o Lucas, ele contou com o Oscar, ele contou com o Caleri, que são os 3 principais jogadores, muito pouco na temporada. Então, é questionável o trabalho? Existiam pontos de melhora? Existiam. Mas acho que a melhora foi dificultada demais pelas lesões que teve o São Paulo ao longo de toda a temporada. E o São Paulo que também não estava contratando tanto por questões financeiras, tem um acúmulo de coisas aí. Claro. Mas as lesões dos principais jogadores fazem muita diferença. E assim, ainda que tem esse problema na transição, e porque tinha mesmo, né? Era um time que tinha noção do que fazia com a bola, era um time que tinha qualidade para construir jogada, era um time que, se limitado às vezes, conseguia encontrar mecanismos para conseguir fazer o gol no adversário, muito nas bolas cruzadas e na lateralização da jogada. Acho que é um Zubeldia que tinha uma ideia muito parecida com a do Roger, e pode facilitar para que os jogadores entendam, caso ele contratado, né? Para que os jogadores entendam a metodologia mais rápido e entendam mecanismos para corrigir o que não vem dando certo no Internacional. Para a gente finalizar, a mesma questão do vídeo do Ramon, acha que o Zubeldia seria um bom nome para o Inter? E entre os dois treinadores, quem seria o melhor? É para você que não viu o vídeo do Ramon, tá? Exatamente. Eu prefiro o Zubeldia. Entre os dois treinadores... Não precisa nem se alongar, mas né? Entre os dois treinadores, vejo o Zubeldia um treinador mais moderno, com ideias mais claras de jogo. Agora... o Zubeldia seria boa contratação, se for ele, né? Deve ser o Ramon, nesse momento que a gente grava o vídeo. Mas caso haja essa reviravolta, seria boa contratação. Me agradaria, tá? E também acho que já está ambientado ao futebol brasileiro, porque às vezes seria um problema a questão do treinador estrangeiro, como o Ramon também, né? Exato, mas exato. Treinador estrangeiro, questão de adaptação, etc, etc. O Zubeldia já tem algum tempo de São Paulo, eu acho que não seria um problema, e gosto muito da variação tática dele. Mais alguma coisa para acrescentar? Não, é isso, o Zubeldia. Bom, então aí, portanto, essa análise tática muito bem feita pelos amigos da OWTV. Vou deixar o link aqui no comentário fixado também para a galera que quiser clicar lá, se inscrever, dar uma moral para os caras lá. Tenho certeza. Chega lá falando que veio aqui no canal do Leste, que eles vão ter certeza que vão achar bem legal. E eles fazem um trabalho muito consistente, muito bem feito. Então, cara, assim, tem coisas positivas e negativas, como já sabemos. Né? Um time que tem uma consciência tática, tem um padrão, que sabe o que fazer em campo, é bem treinado, é bem trabalhado, mas o aspecto defensivo preocupa no sentido de ser uma defesa, uma última linha de marcação muito exposta, né? Esse problema na transição, nas transições. Tem certamente outras qualidades, tem outras dificuldades, e a gente tem que entender que vai ser um time diferente, é um elenco diferente, é um grupo diferente, é outra história, é outro clube. Então o acerto é diferente, pode dar muito certo, pode não dar, não tem como prever nada. Agora que foi contratado é torcer para que dê muito certo, que é a minha torcida a partir de agora, que ele possa se encaixar e se encontrar muito bem com esses jogadores que o Fluminense tem hoje à disposição. O que me deixa mais tranquilo até porque o Zubeldia é um treinador totalmente diferente do Renato, mas é uma forma de jogar que, assim, tem coisas parecidas ali e acho que os jogadores não vão ter muita dificuldade para entender a metodologia, os mecanismos que ele utiliza para atacar, para defender. Eu acho que não vai ter muita dificuldade de adaptação. Isso para mim é um ponto positivo. Não é uma ruptura completa da forma de jogar. Tem nuances parecidas ali e é claro que ele vai adaptar para o jeito dele, para o estilo dele. Então acho que isso facilita o processo no momento que você chega e já tem jogo, é um jogo atrás do outro, não tem muito tempo para treinar. Então, diante de tudo que eu tenho visto, escutado, pesquisado, estudado, eu acho que é um treinador que tem potencial, que ele precisa se desenvolver, precisa crescer.
tem defeitos que precisa corrigir, como todos os outros, mas que como é um cara que gosta muito de trabalhar, é um cara que exige muito, que cobra muito, eu acho que isso vai fazer bem para esse grupo. E pelo menos no primeiro momento, eu estou numa expectativa de que vai dar certo. Mas, enfim, a gente vai buscar mais informações, vamos tentar trazer aqui o máximo possível de contribuição para a gente entender melhor mais um pouco sobre o Zubeldia. Vamos acompanhar a chegada dele aqui hoje e a gente volta muito em breve com muito mais informações aqui no canal do Lessa. É isso, deixe aí seu comentário, aquilo de sempre, se inscreva aí no canal e a gente volta já já com muito mais.